Teremos um Superman negro na DC? Vem comigo, gurizada. Uma coisa que sempre foi motivo de especulação dentro da DC foi a produção de um filme de um Superman negro, e a grande questão é que agora em janeiro de 2024 essa informação não só está confirmada, como também a gente sabe que ela já está em produção e em fase final de produção. Gurizada, como vocês sabem, esse próximo passo que o James Gunn tá dando dentro da DC não é simplesmente reestruturar o universo, mas é também trabalhar com os Elseworlds, que é com os mundos paralelos da DC, com outros heróis, com outras realidades e que não necessariamente tendem a se conectar com o universo principal que o James Gunn está construindo. E é isso que eu quero trazer para vocês. Essa semana um usuário, do Twitter, que é aquele Twitter do Instagram, perguntou pro James Gunn, se aquele filme justamente que o J.J. Abrams estava fazendo, estava produzindo, com o Superman negro, ainda estava em produção, ainda estava nos planos. E pasmem com a resposta do James Gunn. Ele simplesmente respondeu diretamente, a gente pode colocar com sim, o filme está em produção. E é isso que vocês têm que pensar, gurizada. A gente tá falando de uma nova reestruturação que acontece na DC. Então a gente sabe que os próximos passos para DC é justamente trazer novos heróis, novas abordagens, novos personagens. E é aí que entra a questão. A gente já tem até mesmo um dos roteiristas que estão comandando o projeto. O roteirista é o Ta-Nehisi Coates. Ele que foi responsável pelas HQs do Pantera Negra. É um cara que conhece muito bem dessa história, negra, que consegue muitas vezes fazer esses roteiros muito bacanas e que trabalham muito bem essa temática. O que vocês têm que entender é que quando a gente fala de um Superman negro, é justamente que não vai ser aquela abordagem muitas vezes mais padrão que a gente conhece, mais genérica, do Kal-El que veio de outro planeta, que aqui é o salvador da Terra. É claro que não. Quando eles vão fazer isso, eles com certeza, ainda mais tendo um roteirista como o do Pantera Negra, eles vão trabalhar pautas muito interessantes, pautas de diversidade, pautas de justamente isso que envolvem racismo, que envolvem conversas desse tipo. E é aí que é muito interessante, porque a gente consegue ter, dessa vez, que nem vocês falam tanto assim, puxa, mas aquele filme precisava abordar isso, aquele filme tinha que abordar isso. A gente tem um filme que ele de fato vai ser para abordar pautas assim, ele vai dar uma nova visão, assim, vamos dar um exemplo, que nem o Miles Morales foi, uma reinterpretação do herói em outro personagem, com outra cor, com outra vivência, com outra realidade, e isso é muito bacana. Vocês têm que pensar que o J.J. Abrams é um dos grandes diretores de Hollywood, um cara que produziu de Star Trek diversos filmes que foram blockbusters, filmes com orçamentos gigantescos, é um cara que sabe fazer um filme legal. Quando a gente tá falando de um filme, do Superman negro, muitas vezes a gente cai no clichê de falar, puta, mas será que vai ser um filme mais classe B? Vai ser um filme que não vai fazer parte do universo principal da DC? É claro que não. Se tem a mão do James Gunn, se o James Gunn tá vindo no Twitter confirmar que tá em produção, com certeza a mão da DC está ali, mão do James Gunn, mão do Peter Safran, todos eles estão ali produzindo, trabalhando nesse projeto. Porque assim, gurizada, vocês têm que pensar, desde que a gente viu aquele Nicolas Cage do Tim Burton, que a gente conseguiu ver aquela versão lá no Flash, a gente ficou com uma pulga atrás da orelha, porque assim, todo mundo, quando a gente vê aquele teste, aquele teste lá do, o Sweet Test que tinha justamente do Nicolas Cage provando o uniforme de Superman, puta, era meio bizarro ver aquilo, não era? Pra mim era muito bizarro ver aquilo, ver aquela cena, chegava a ser, porra, ser estranho, tu entender, tu olhar aquilo daquele modo, só que a grande questão é essa, a gente tá falando justamente que essas versões alternativas desses heróis é muito bacana a gente ver, é muito interessante a gente conseguir, ter esse panorama dessas diversas versões dos mesmos heróis, o mesmo herói só que reinterpretado de outra forma. Isso é muito foda, isso é muito bacana, e não só isso, mas traz pra gente um leque muito legal, um leque de possibilidades. Afinal a gente tá falando de uma versão do herói que a gente nunca conseguiu ver, que agora a gente tem a possibilidade de ver, que agora a gente consegue, de fato olhar, enxergar e falar, cara, que foda, que do caramba. E é isso que vocês têm que pensar, gurizada. Eu não acredito que esse filme vai ser mais um daqueles filmes que simplesmente vai cumprir aquela agenda, que nem o Drácula que tem todo ano, que nem um filme de terror que tem todo ano, então, que nem o Sonyverso, que todo ano tem um filme que tá mais sucateado do que, porra, do que o metal que os caras juntam aqui na rua. Então vocês veem que assim, esse com certeza vai ser um filme que ele vai trabalhar pautas extremamente importantes, extremamente legais,
legais, né? Eu sempre trago aqui pra vocês que assim, a militância, né, trabalhar questões de gênero e diversidade dentro dos filmes, hoje em dia virou uma coisa que é muito complexa, né? Que até mesmo os nerds, assim, tava tendo esse movimento, assim, né, que não queriam mais isso e não sei o que. Só que a grande questão é que, assim, muitos dos nossos heróis, eles passam por preconceito, eles são ferramentas de resistência, né? A gente tem um belo exemplo disso dos mutantes, né? Do Superman, né? Que é uma pessoa que não é da Terra, que sofre todas aquelas questões por ele ser diferente dos humanos no começo. Então vocês veem que assim, a gente poder ter uma abordagem diferente dessas vai ser do caramba, vai ser do caralho, vai ser muito foda. E essa que é a questão, a gente também tem que ir aberto a gostar desses filmes. Eu falo muito isso pra vocês, né? Quem faz a gente gostar do filme é o diretor em primeiro lugar, porque se o filme for uma porcaria, que nem o Flash, não tem o que fazer. Mas quem faz a gente olhar para uma obra muitas vezes e gostar é a gente. Tirando, né, se o filme for uma porcaria, se o filme, sei lá, tem N questões, puta, eu não concordo, tudo bem, cara. Mas analise a obra, olha a obra. É muito importante, gurizada, a gente consumir não só o conteúdo que apetece a gente, né? Se a gente fica refém de muitas vezes consumir só simplesmente o que a gente gosta, o que a gente acha que é bom, o que a gente acha que é legal, cara, a gente fica refém, a gente não cresce, a gente não cresce no debate mesmo. Eu acho muito interessante trazer isso pra vocês. A gente, quando vai falar de quadrinhos, vai falar de HQs, vai falar de filmes, vai falar de heróis, a gente tem que pensar que esse universo, ele é gigantesco. Puta, a gente já viu de uma versão zumbi do, sei lá, do Homem-Aranha, uma versão de uma cabeça gigante do Deadpool. Vocês veem que assim, o que não falta são versões alternativas de heróis. E é por isso que quando a gente tem uma versão nova sendo trabalhada, ainda mais no cinema, né? A gente sempre fala, porra, né? É legal ver nossos heróis nas HQs, é legal ver em animações, mas ver nossos heróis em live action é outra coisa. É o que a gente gosta, é a abordagem que a gente gosta, né? É trazer pra realidade, né? Afinal a gente assiste, a gente vê, a gente lê, mas a gente sempre pensa como seria no mundo real. É por isso que a gente gosta tanto das HQs, né? Essa fuga da realidade. E quando a gente traz pro mundo real é tão legal. E é por isso que a gente tem que abraçar projetos assim. Que nem eu digo pra vocês, gurizada, a gente não tem que vir aqui cravar que tem que ser um filme bom que a gente vai gostar. Claro que não. Mas a gente não tem que ir com essa estética de crítica, com puta que vai ser isso, que vai... Não, claro que não. A gente tem que saber justamente separar o joio do trigo. Então a gente vê um filme e fala, puta, ó, esse é legal, esse não é, e é isso, sabe? Então não vão já com esse preceito em relação ao filme. Vão pra curtir, vamos aproveitar. E assim, cara, falando da notícia mesmo, que legal, fico muito feliz de ter uma notícia dessas. Acho que é esse tipo de filmes que eu quero ver, esse tipo de abordagens que eu quero ver. Obviamente a gente tem N filmes, o filme inclusive que eu mais estou esperando da DC é A Tropa dos Lanternas Verdes, é o filme que eu gosto, é o herói que eu mais gosto da DC, tirando Manhattan, é claro. Então assim, a gente tem que esperar pra ver, mas porra, é um anúncio do caralho, é um anúncio fenomenal. E eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Vocês acham que, né, é uma aposta boa para os próximos passos da DC nos cinemas? Comenta aqui embaixo, que eu quero muito saber, gurizada. Valeu, falou!